Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Manhã de segunda-feira, rapaz. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, hoje dia 14. Segunda-feira, dia 14. Tá balangando. 14 de julho de 2025. Hoje é segunda-feira, dia 14, metade do mês 7. É, rapaz, metade do mês 7. Metade do mês 7. E há muitas vezes aí não tomou decisão ainda que você vai fazer da vida, hein, rapaz? O tempo tá passando, você tá caçando pipa aí, né? Ó, metade do mês 7, né? E você tá aí, não tomou decisão, não sabe se vai pra lá, não sabe se vai pra cá. O que tá acontecendo aí, gente? O que tá acontecendo? Tá na hora de acordar, tá na hora de, sabe? Não, acordar, não tá falando de acordar, você já acordou. Tô falando, tá na hora de você tomar decisões, né? Tá na hora de tomar decisões. E muitas vezes essas decisões aí vai mudar a sua vida, viu? Muitas vezes essas decisões vai mudar muito a sua vida. Por isso que tá na hora, né? Metade do mês 7 do ano de 2025. E você continua na mesma ainda, rapaz. Então são atitudes que a gente precisa tomar, porque ninguém vai tomar atitude por mim, ninguém vai tomar atitude por você, né? Tem situações que você vai ter que colocar um basta, né? Tem situações que você vai ter que tomar atitude. Não, mas tá bom assim, né? Tem gente que fala isso, né? Em vez de tomar atitude, não, tá bom assim. Não, a situação não tá boa. Você tem que entender que a situação não tá boa e você pode mudar a situação. Entendeu? Então já é 14 dias do mês 7 de 2025 e as coisas continuam na mesma, não estão paradas. Pode ver aí, ó. Tem que mudar os ciclos, sabe? Tem que mudar alguma coisa tem que fazer, rapaz. Alguma atitude vai ter que tomar, entendeu? Porque não pode você ficar aí achando que o mundo é feito de morango, né? Não é, não. Tem que tomar atitudes. Atitudes têm que ser tomadas, né? Não é só ficar falando, né? Não é só de ficar falando também. Tem que ser tomadas atitudes. E a gente tem que fazer isso o mais rápido possível, se a gente quer uma mudança, né? Se a gente quer uma transformação. Virou monotonia. A situação virou monotonia. Você tá achando que tá tudo certo? Não tá tudo certo, não. Tem que mudar, tem que tomar atitude, mudar o ciclo, mudar o rumo das coisas. Não ficar acomodado. Você sabe que foi isso que aconteceu com Abraão, né? Abraão estava lá na casa do pai dele, lá, tudo de boa, tudo certinho, né? A diferença é que Abraão, ele ouvia a voz do Senhor, né? A voz de Deus. Ele está lá no sossego, né? Está lá na monotonia da vidinha dele, tá tudo certo, né? Para ele tá tudo certo. Mas aí Deus falou: Abraão, sai daí, rapaz, né? A gente vê também que o Elias estava lá na caverna do Adulão, e Deus foi lá e falou: o que você está fazendo aqui, né? O que você está fazendo aqui? Então está na hora de você tomar uma atitude, de sair dessa situação que você está vivendo aí, que muitas vezes essas situações que você está vivendo é falta de atitude, né? É falta de atitude. Tem que levantar a cabeça, sabe? E tentar vencer as dificuldades. Dificuldades a gente vai ter mesmo. Bom dia, Mingo.
Ô Celsa, bom dia, meus amigos, pessoal lá de Descalvado, bom dia, pessoal de Descalvado, pessoal lá de Descalvado, bom dia, pessoal de São Carlos, bom dia, onde quer que você esteja vendo a gente aí, bom dia, bom dia, bom dia, domingo aqui em Rio Claro, domingo, bom dia, semana que vem nós vamos marcar um amistoso, não tiver jogo, nós vamos marcar um amistoso, tá bom? Vai começar o campeonato, nós temos que estar preparado nos meninos aí. Então, né, você vê que Deus falou para Abraão. Abraão estava lá na casa do pai dele, no sossego, né? Talvez chegava do serviço e era todo dia a mesma coisa, né? Aí Deus falou para ele: Abraão, sai daí, rapaz. Mas vou para onde? Não sei, vai sair daí, apenas sai, né? Então tem situações na nossa vida que você não pode deixar a revelia, não. Você não pode deixar a revelia. Você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem... Ah, pastor, eu pensei que você ia falar que eu ia ganhar um carro, uma casa. Não, não estou falando nada disso. A gente tem que falar a palavra como ela é, né? Tem que sair do comodismo, né? A situação ficou cômoda demais e você está achando que tá como fala lá, naqueles países lá que não, peraí, você não está de férias. Viu? As pessoas elas têm que entender que elas não tá de férias, o tempo não está passando. O tempo passando, o tempo tá, mas você tem que erguer a cabeça. Viu? Você tem que erguer a cabeça, e falar: olha, peraí, vamos mudar a situação. Tem sim, viu, amigo? Tem sim, pode. Menos sábado que eu tenho compromisso. Sábado tem um festival lá em Peúna, lá em Sub-17. Mas aí não tem quem mandar os meninos aí, tá bom? Mas tem sim, dependendo do dia que você vai fazer, dá pra gente entrar. Então sai do comodismo, cara. Sai do comodismo, para de ficar dormindo aí. Quando a gente fala dormindo, não é dormindo em berço esplêndido, em cama. Não é nada disso que eu tô falando. Mas o dormindo que eu falo, sem tomar atitude. Fica dormindo sem tomar atitude, o tempo passando, né? Porque o tempo tá parado assim, esperando você tomar atitude. O tempo não tá parado esperando você tomar atitude, o tempo tá passando. Não, só pra você ver, hoje já é 14 de julho de 2025 e as coisas não mudaram muito, né? Pra você, as coisas continuam do mesmo jeito. Então tá na hora de mudar, tá na hora de tomar certas atitudes, né? Eu sei que tá cômodo. Tem gente que fala assim: não pode mexer no que tá dando certo. Não tá dando certo. Você não percebeu que não tá dando certo? Né? O que mudou nesse ano de 25 aqui que a gente tá? O que mudou na sua vida para melhor? Tá vendo? Você não consegue nem responder para você mesmo. O que mudou na sua vida de melhor para esse ano aqui? Que você pode falar: não, isso aqui mudou, isso aqui mudou mesmo, né? Então, você não pode continuar do mesmo jeito. Não pode continuar do mesmo jeito, com as mesmas circunstâncias, entendeu? Então, tá na hora de você erguer sua cabeça, né? Buscar respostas, né? Principalmente em Deus. Buscar respostas principalmente em Deus, viu? Não tomar atitudes isoladas, né? Porque tem gente que toma atitude isolada, depois aí sai do problema, rapaz. Sai do problema, rapaz. Não fica entrando em problema. Sai do problema. Sai do problema. Não fica entrando em problema, sabe? Sai do problema. Então tá na hora de mudar, fica mesmo rodando, fica ficando no mesmo ciclo, rodando, mesmo ciclo, roda, cai no mesmo lugar. Tá parecendo o povo de Israel lá, quando tava andando no deserto. Ô, Mateus! Olha aí, gordão! O povo de Israel ficou nesse negócio aí, rodando, cai no mesmo lugar, por quê? Fala aí. Por
causa da murmuração, da reclamação, né? Eles não mudavam. Você é um cara inteligente, né? Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem tudo para vencer, né? Tem tudo para vencer. Só que você não vence. Você é um cara profissional. É um cara profissional, tem profissão, né? É um cara que tem profissional. Só que você tem que usar isso a seu favor, cara. Entendeu? Usar isso a seu favor. Colocar em prática aquilo que você aprendeu. Você não aprendeu nada, né? O que de bom aconteceu para você nesse ano 2025? O que de ruim? De ruim aconteceu tudo, né? Você pode estar falando. Aconteceu tudo de ruim. Mas se você fez com que acontecesse coisas boas, você tem que fazer acontecer coisas boas. Entende? Tá entendendo agora que eu tô falando? Pessoal de Piracicaba, bom dia. Pessoal de Limeira, o Igor Borges, bom dia. Pessoal de Cordeirópolis, bom dia. Pessoal de Santa Gertrudes, bom dia. Pessoal de Limeira, já falei aqui, né, rapaz? Tô ficando esquecido. Bom dia. Pessoal de Campinas, lá o Antônio Carlos, bom dia. Bom dia, bom dia. Pessoal de Porto Ferreira, bom dia também. O pastor Luiz Antônio, né? Pastor Luiz Antônio lá de Américo o Brasiliense. O Américo é brasiliense? O pastor Luiz falou que não, que o Américo não era brasiliense. Por que fala que ele era brasiliense e ele não era? Isso eu não sei. O pastor Luiz Antônio falou que não sabe também. Mas Américo Brasiliense, pessoal de Araraquara. Ô gordão, para de caçar pipa aí, rapaz. Araraquara, gordão. Araraquara. Antigamente a mãe colocava a roupa lá, passava sabão na roupa, né? E colocava a roupa no sol pra quarar a roupa. Entendeu? Roupa branca principalmente, né? Então, aí colocaram Araraquara. Nossa, essa foi ruim em mim. Vamos trabalhar, essa foi ruim em mim. Essa foi muito ruim. Então tá na hora de mudar as coisas, né? Tá na hora de mudar o curso das coisas, sabe? Mudar o curso das coisas, senão vai ficar nessa mesma rotina aí, ó. Entrou em rotina, pronto, já era, né? Por isso que tem gente que não consegue sair de vencer, né? De vencer os problemas enfrentados, porque virou rotina, né? Mas você tem que fazer virar rotina pro lado bom, você entende? E senão depois não vai ter jeito mais, né? Então assim, ó, tá na hora. Nós estamos na metade do mês 7, né? De 2025, e as coisas não mudaram muito. Mas por que não mudou? Não mudou porque você não precisava tomar uma atitude, e não foi tomada a atitude que você deveria tomar. Entendeu? E aí as coisas voltam a ficar no mesmo ciclo, voltam a ficar do mesmo jeito, né? Então tá na hora de você tomar. O Elias, quando ele fugiu da mulher lá, que ele foi parar lá na caverna lá, Deus falou pra ele: o que você tá fazendo aqui? Aí ele deu aquela desculpa, né? Não, eu tô aqui porque a mulher que tentou matar eu, velho. E você sabe que eu sou zeloso, né? Você sabe que eu sou cuidadoso, você sabe que eu faço isso, eu faço aquilo outro, né? Mas não é pra você estar aqui não, velho. Volta pra trás. Tem um pão aí, uma água aí, ó. Come aí e volta. Não, mas volta pra trás. O que você tá fazendo aqui, velho? Ele tentou ouvir a voz de Deus de tudo quanto é jeito, não conseguiu. Mas uma voz suave, né, e mansa, falou com ele: volta pro que você tá fazendo aqui. Volta pra trás. Então, são situações da nossa vida que a gente tem que tomar atitudes.
São situações da nossa vida que a gente tem que tomar atitudes enquanto é tempo ainda. Enquanto você está respirando, enquanto é tempo, você tem que tomar atitudes. Entende? Porque daqui a pouco, nós temos que dar conta da nossa vida para Jesus, né? Aí a gente vai fazer que nem aqueles caras lá que ele deu talento lá, a parábola dos talentos. Lembra disso? A parábola dos talentos. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? A parábola dos talentos. E aí? O que vai ser? Que desculpa você vai falar para ele? Você não sabia? Aqui, ó. Lucas 19. Cadê? Vamos ver o Mateus, né? Você vai falar que você não sabia. Não vai ter explicação. Não vai ter desculpa, sabe? Não vai ter desculpa. Então você tem que tomar atitude agora, quando você tá andando aí, ó, né? A saúde tá meio mais pra lá do que pra cá, mas você tá vivo. Você tá vivo. Então atitudes têm que ser tomadas. Tem que tomar atitude. Então vamos ler aqui, ó, a parábola dos 10 talentos. Deixa eu ver se Marcos, se Lucas é um pouco diferente. E também está em Lucas essa passagem aqui, né? Lucas capítulo 19. Aqui, vamos ler. Evangelho de Mateus, tá? Para você que está na sua casa. Ô Alisson, bom dia, tudo bem? Vamos ler aqui a parábola dos 10 talentos. Para você que está aí na sua casa. Você que acabou de chegar no trabalho agora, né, rapaz? Acabou de chegar no trabalho agora. Eu olho pro horizonte assim, ó. Tá meio uma névoa, né? Lá pro horizonte lá. Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Depois só freio de mão que vou parar lá embaixo. Ô Alisson James, bom dia. Tudo bem? Graças a Deus, né? Então vamos falar aqui a parábola dos 10 talentos. Quem sabe você também é uma dessas pessoas aqui, né, pai? Se você é uma dessas pessoas aqui, tá na hora de você mudar o curso das coisas, né? Deixa eu só mexer um pouquinho aqui. Só mexer um pouquinho. Mexer um pouquinho. E agora eu vou mexer mais um pouquinho aqui. Aí, muito bem. Aí, para nós vigiar lá de trás, né? Aí, vigia quem passa lá atrás. Então assim, ó. Por que não? Porque nós tem que vigiar, né, rapaz? Tem que vigiar, né? Então vamos ler aqui. Porque isso também, deixa eu só te falar uma coisa, que Jesus ele estava falando aqui com os discípulos sobre o sermão. Ele estava dando um sermão sobre a volta, sobre o que ia acontecer. E que tipo de pessoas haveria nessa época, nesse tempo. Então ele está dando um sermão aos discípulos. Isso daqui não foi para qualquer pessoa que ele estava falando. Isso aqui era para os discípulos, discípulo é quem segue alguém, entendeu? Se você segue a Jesus, você é discípulo de Jesus. Se você segue o Barnabé, você é discípulo de Barnabé. Não é questão de religião, é questão de discípulo. Se você segue alguém, né, você é discípulo daquela pessoa lá, entendeu? Então Jesus ele estava dando um sermão para os discípulos, aqueles que ele tinha escolhido lá, e aqueles que o acompanhavam também, né? Não só os 12 aqui na época, né? Mas também todas as pessoas que ouviam ele. Foi para eles essas coisas aqui, ó. Você ouve Jesus? Você segue a Jesus?
Então essa palavra aqui, essa parábola, pode ser para você também. Então presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Porque estou em Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 14. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 14, que diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. Presta atenção. Cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Então presta atenção. Aqui Jesus está falando para os discípulos, que porventura pode ser para você também, pode ser para mim, pode ser para nós. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. Então Deus, ele não dá as coisas além do que nós podemos. Você entende? Deus, ele não vai te dar um cargo que você não possa fazer. Ele não vai te dar algo que você não possa fazer. Você tem que fazer. Deixa eu falar que quando o Senhor me chamou, lá em 98 para 99, né? Ele falou comigo assim, olha, eu vou fazer isso, isso aqui, isso aqui. Não foi o homem, tipo a Bala House, colocou a mão na minha cabeça e falou. O próprio Senhor falou comigo. O próprio Deus falou comigo. Eu não tive visão, não estava alucinado, nunca fumei, nunca usei droga, nunca bebi na minha vida, graças a Deus. Entendeu? Então eu estava muito sóbrio quando ele falou comigo, eu não estava medicado. Você entende? Porque tem gente que vê as coisas, né? Vê as coisas. Eu já ajudei várias pessoas que estavam alucinados. Eu não estava alucinado, eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu nunca fumei, né? Louva a Deus por isso. Tem gente que enfrenta muita dificuldade, né? Então quando ele me chamou lá atrás, ele falou, vou fazer isso, 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 isso. E tudo que ele falou para mim que iria fazer, algumas coisas foram feitas. Mas porque eu estava lá onde ele mandou eu fazer, onde ele pediu para que eu fosse. Então ele falou para mim, faz isso, isso, isso aqui, vai isso aqui, isso aqui, isso aqui. E, né, eu vou te colocar nesse lugar, nesse aqui, vai fazendo isso aqui, falou para mim. Lá atrás. Então o que eu estou fazendo hoje é resposta de 99. O que eu estou fazendo hoje, que eu vim fazendo desde 99 até agora, até hoje, 14 de julho, foi tudo que ele falou para mim fazer. Entende? Então tem gente que, eu não concordo com isso aqui. O problema é seu, eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer, e eu estou no lugar que ele me colocou para estar. Entende? Então, os talentos são os dons que Deus deu para a gente fazer. A um deu 5, aqui. A outro 2, a outro 1. E cada um conforme a capacidade. Ele não deu coisa maior, mais pesada para você fazer. Porque a nossa estrutura é pó. Ele sabe até quando a gente pode suportar. É lógico, a gente vai encontrar dificuldades, né? Como Ezequiel enfrentou. A gente vai encontrar dificuldade como Jeremias enfrentou. A gente vai encontrar dificuldade como Isaías enfrentou, né? Você pode ler esses livros que são profetas maiores da Bíblia e você vai entender que os caras enfrentaram dificuldade. Qualquer um de nós aqui não faria o que os caras fez. Entendeu? Qualquer um de nós aqui. Na primeira situação contrária, já entregava o cargo. Não, isso aqui não é pra mim não,
Né? Se você ler o que aconteceu com Ezequiel, você fala, não, isso aí não, eu posso fazer tudo menos isso aí, né? Mas Deus estava querendo mostrar algo para ele. Oséias, né? São profetas maiores, a gente não suportaria fazer o que esses profetas fizeram. Mas eles estavam no lugar certo que Deus colocou eles fazer. Oséias, Deus mandou ele casar com uma prostituta, a pior do bairro lá, da cidade. Né? Vai lá e pega a pior das prostitutas lá, Oséias. A pior. Você faria isso? Ah, se Deus mandar eu faço. Faz nada, faz nada. Para com isso aí. Para. Você não faz não. Você não faz não. Você quer, né? Entendeu, né? Então, para com esse negócio aí aqui. Para com esse negócio aí que você fazia, porque você não fazia não. Para com isso aí. Deus falou pra ele, vai lá, pega a pior das prostitutas. O cara foi lá, pegou a pior das prostitutas, né, Oséias. Viu? Cuidava dela, certinho, tudo certinho, cuidava da mulher, tudo certinho que Deus mandou. Primeiro deu banho nela, né, colocou um monte de coisa nela, perfume e tal, coisa e tal, tudo, ó, vai vendo. Não foi historinha da carochinha isso aqui, aconteceu. Aí foi trabalhar, quando ele voltou, a mulher não estava lá, a mulher estava se prostituindo. Entendeu? Isso foi por várias vezes. Várias vezes. Deus falou para ele, vai, faz isso aqui, ele fez. Né? Quando ele dava banho na mulher e tal, quando ele chegava do serviço, a mulher estava se prostituindo. Você fazia o que com isso? Ah, eu matava, arrancava a cabeça. Tá vendo? Já não estava naquilo que Deus queria. Ezequiel ele teve que ficar um tempo virado de um lado só. Sem falar as outras coisas, não vou falar das outras coisas aqui, senão você vai ficar assim, louco. Ezequiel, ele teve que ficar deitado de um lado só, durante um tempo. Deitado, só de um lado. Ele não levantava para nada, não, tudo era ali, ele fazia ali. Teve que ficar só de um lado. Jeremias, ele foi jogado dentro de um calabouço. Pegaram Jeremias, jogaram dentro do calabouço lá. Ficou lá dentro do calabouço. Porque ele estava fazendo a vontade de Deus que enviou ele. O Isaías teve que andar pelado, né? Teve que andar pelado. Você anda pelado? Acho que Deus mandar eu andar. Para, são coisas que você não faz. Primeira coisa que você fala assim, será que é Deus que está falando? Né? Já vem a dúvida, porque você não consegue confiar, que não consegue acreditar. Não, estou falando a verdade, você não faria isso. Você não faria isso. Uma vez, deixa eu contar um testemunho aqui para você. Até mais para cima aqui de onde eu tô, né? Mais para cima. O senhor falou assim comigo, vai ter um culto lá em tal lugar e vai. Só comigo. Aí eu peguei e fui no culto. Coloquei um terno, né? Eu não gosto de usar terno, não gosto. Parece que eu tô amarrado. Mas eu coloquei um terno e fui pra igreja lá. Aí quando eu cheguei lá, tava tendo uma festividade da igreja. Todo mundo me conhece, né? Todo mundo me conhecia. O pastor Paulinho aqui. Glória a Deus, tal. Eu fui lá. Aí, só que não era para mim ficar lá dentro da igreja. Presta atenção, para mim ficar lá fora. Era para mim ficar lá fora. Aí eu fiquei lá fora, lá conversando e tal. Chegou um cara. Quem é o pastor? O cara chegou lá, alterado, muito alterado. Quem é o pastor? Aí alguém falou assim, o pastor é ele. Eu tava lá vestido de pastor. Eu falei, pois não? Aí ele pro cara. O cara falou assim, você ora pra mim? Eu falei, ora, qual é o sentido? Que você tá precisando do quê? Ele falou, vou matar uma pessoa, falou pra mim. Eu falei, por quê? Porque ele fez isso, fez aquilo outro, e tal, e coisa e tal. Aí eu falei, não, calma, vamos conversar, né?
Eu não quero saber de conversa. Quero que você ore para mim. Você ora para mim ou não? Eu falei, não, eu oro. Eu oro. Aí eu comecei a orar pelo rapaz que estava ali. E quando eu comecei a orar, que eu coloquei a mão nele assim, né? Eu percebi que ele estava armado mesmo, de verdade. Falei, e agora, né? O que eu vou fazer aqui? Se eu falar, não, esse cara vai matar eu. Ó, o pensamento do homem. Aí foi orando com ele. Tirei ele da muvuca ali do pessoal que estava ali. Falei, cara, faz isso não. Entendeu? Faz isso não, porque vai acabar com você, acabar com a sua família, acabar com a família de outra pessoa. Entendeu? Ele falou assim, se coloca no meu lugar. Eu falei, coloca no seu lugar. Aí eu falei assim, olha, o que Jesus faria se fosse com ele isso daí? Mas você está falando de Deus para mim? Eu falei, você não pediu oração para mim? Perdoa, vai sair fora. Isso aí não vai compensar, não vai te levar para lugar nenhum, vai só piorar a sua vida. Fiquei quase 1 hora ali conversando com aquele cara. Ele falou, tá bom. Você vai ficar aqui? Falei, vou. Daqui a pouco eu volto. Falei, tá bom. Passou um tempinho, ele voltou. Eu falei assim, olha, eu devolvi a arma para quem eu peguei, de quem eu peguei. E eu pensei no que você falou. Eu posso ficar no culto? Aí eu falei, pode. Não é nem minha igreja, eu estava lá de gaiato no navio. Pode. Ele ficou lá e ele foi abençoado aquele dia. Eu já passei várias situações como essa. Várias situações como essa. Entendeu? Um dia, na igreja, acabou o culto, fui levar uma pessoa embora, né? Fui levar a pessoa embora e era uma periferia. Quebrada. Aí, chegamos lá, a pessoa já entrou direto para casa dele, né? Falou, vem tomar um café. E já entrou para casa dele. E eu fiquei lá, fechando, tava com o Fusca, fechando o Fusca, né? Que é aquela manivelinha aí, né? Fechando o Fusca. Aí passou um cara, o cara parou, começou a conversar comigo, tudo bem. Comecei a trocar ideia, começou a falar da vida dele. Eu ouvi e tal. Dei uns conselhos para ele, falei, ó, são atitudes que a gente tem que, né? Fui explicando pro cara, certinho. Aí eu olhei pra casa do abençoado, ele tava só com uma brechinha da janela assim, olhando lá. Aí o cara foi embora, eu entrei para tomar um café na casa do abençoado lá. Ele falou assim, você é louco? Falei, eu por quê? Você sabe com quem que você tava falando ali? Falei, eu não, com quem que eu tava falando ali? Ixi, rapaz, esse cara, meu Deus do céu, velho. Eu falei, você vem falar isso agora? Agora você vem falar? Quer dizer, às vezes, olha, presta atenção aqui. O que Deus vai pedir para você não é agradável. O que Deus vai pedir para você não vai ser agradável, mamão com açúcar. Você entende? Mas a resposta é, você faria, você iria. Aí você tem que entender. Um dia me colocaram dentro de um carro, e ele falou assim, é hoje. Falou pra mim, falei, é hoje? É hoje. Eu falei, eita pega, e agora? Então assim, você tem que entender que Deus, ele nunca vai dar algo para você fazer que seja difícil para você fazer. Se Ele está te pedindo algo para você fazer, se Ele colocou algo no seu coração para você fazer, Ele sabe que aquilo ali vai ser o suficiente para você. Agora, você está correndo de certas coisas. Você está correndo de situações que Deus, Ele vai te honrar se você fizer. Mas presta atenção, essa honra que Deus vai dar para você não pode não ser agora, pode ser lá na Nova Jerusalém, quando Ele voltar a pegar nós e tirar nós dessa situação aqui. Ele vai falar assim, bom servo, você fez com dificuldade, mas fez, então agora eu vou te honrar.
Aí você vai chegar na Nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro, onde não vai ter mais tristeza, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais nada. Você vai ser... essa é a honra que nós buscamos, que nós... Não é aqui. Tem gente que espera aqui, né? Eu vou fazer o que Deus manda, eu vou me honrar, vou colocar lá para falar com o prefeito, vai colocar para falar com o governador, vai falar lá com os ministros lá para me falar assim, esse negócio que vocês estão fazendo tá tudo errado. Não, não é isso que Deus vai fazer com você. É quando ele voltar. Lá atrás, lá na frente, quando ele voltar. Você vai poder olhar para Jesus assim, ó, de cara a cara. Você vai poder olhar para Deus, rapaz. Nossa, vai ser uma bênção. As ruas são de ouro, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Já pensou nisso? Não é agora nós vamos vencendo devagarzinho. Vão vencendo devagarzinho, mas você tem que tomar atitude. Você não pode ficar aí dormindo em berço esplêndido achando que o negócio tá bom, porque não tá bom não, não tá bom não, não tá bom. Então levanta, erga a sua cabeça. 14 dias já do mês de julho e você não tomou atitude ainda. O que você vai fazer? Se Deus falar comigo, eu vou. Se Deus falar com você e falar o que falou aqui, né, para Isaías, para Oséias, para Ezequiel. Eu não vou ficar falando aqui para você, não vai tomar muito tempo, né? Mas lê o comecinho de Isaías, lê o comecinho de Ezequiel, o comecinho de Oséias, o comecinho de Jeremias. Lê para você ver se você faria aquilo lá. Lê. Daniel, né? Daniel também é um dos profetas maiores, que se manteve firme, né? Daniel se manteve firme no propósito. Não, eu não posso comer dessa comida aí não, velho. Tá maluco? Não posso comer dessa comida aí não. E o outro, não, você tem que comer, porque senão o rei vai ver que você tá mais magro, aí o rei vai ficar bravo comigo, vai cortar minha cabeça, então você tem que comer. E ele, não vou comer essa comida aí não. O cara queria que ele comesse essa comida, eu, não posso comer essa comida aí, não vou, me dá legumes aí. Me dá legumes, legumes eu como, esse negócio eu não vou comer não, né? Aí Daniel não comeu a comida que o manjar do rei, né? Que o rei queria que ele comesse, porque, né? Eu vou comer esse trem não, ele não comeu. Passou o tempo, né? Foi jogado na cova dos leões, né? Jogou lá na fornalha de fogo. Então, peraí. Tudo isso ele acompanhou, a fornalha de fogo, os amigos dele. Então são situações que a gente passa na vida, que a gente tem que tomar atitude. Você não pode ficar na mesmice. Não vou nem conseguir falar tudo aqui, ó. Então são atitudes que a gente passa, são circunstâncias que a gente passa na vida que a gente tem que mudar, cara. Porque se você continuar, desculpa o termo que eu vou usar aqui, não é esse o termo, né? Mas se você continuar parasitando aí, não vai resolver nada. Você tá meio bravo. Não tô bravo não, tô falando a realidade. Acordar pra vida. Acordar pra vida, né? O tempo tá passando. Você quer que as coisas mudem, mas você não muda? Aí não, é o mesmo ciclo, as mesmas circunstâncias, as mesmas coisas. Pera. Então algo tem que ser mudado. Quando Deus criou você, presta atenção, ó. Vou usar um pouco aqui. Quando Deus criou você lá, não sei quanto tempo você tem de vida, né? Eu sei o tempo que eu tenho.
Mas quando Deus criou você lá atrás, quando você nasceu, que foi falado que nasceu alguém, né? Deus já te deu algo. Deus já ali já deu uma missão para você, que foi você ter vindo, ter nascido. Sabe, só que essa missão não foi só para você ter nascido. Essa missão ela vai concorrer, vai percorrer o tempo da sua vida, o tempo que você viver aqui, né? Eu lembro da minha vida. Eu lembro que eu nasci lá no Mato. Eu lembro não, né? Eu nasci no Mato Grosso. Olha lá. Eu nasci numa cidade que tinha muitos índios chavantes, né? E a cidade chamava-se Chavantina. Por causa disso. Poucos meses de vida, eu tô falando para você que eu sei disso porque meus pais contavam. Quase uma porca me comeu, poucos dias de vida. Um porco do mato. Sabe porco do mato? Quase me comeu. Eu caí da cama, ele tinha feito uma sujeirinha lá, caí da cama, ó, derrubou da cama, fui para debaixo da cama, só que debaixo da cama ela não conseguia, né, entrar. Eu sei que quando começou a nascer os dentes, né? Quando começou a nascer os dentes, a gente já estava no Paraná, porque eu tenho uns irmãos que nasceram no Paraná, que não estão mais com a gente aqui. Aí, ó, eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Não sei se você tá vendo aí. Tá vendo aí que tem uma cicatriz aqui? Essa cicatriz aqui foi quando começou a nascer os dentes. Os dentes, em vez de nascer para lá, nasceu para cá. Entendeu? E aí deu problema. Minha mãe e meu pai falavam que eu sofri muito por causa disso aqui. Então eu tenho uma cicatriz até hoje, ó. Tem cicatriz aqui, ó. Você não se interessa de perguntar para os outros, por que essa cicatriz aqui, rapaz? Por que você tem essa cicatriz aqui? Eu quando chega um menino lá na clínica lá que eu vejo, né? Que a gente pega um pouco de intimidade, fala, e essa cicatriz, o que é isso aqui? Aí ele fala, isso aqui foi isso aqui. Sabe por quê? Porque ajuda a gente a colocar para fora. Então essa cicatriz aqui quando eu era pequenininho, aí em Moarama, ouviu falar de Moarama? Aí com 4, 5, sei lá quanto tempo, né? Acho que 4, 5, 6, 5 anos, nós viemos pra cá, pra Rio Claro. Eu tô aqui, nunca mais saí daqui. Entende? Que até o começo era assim, né? Era Mato Grosso, Paraná, era assim, depois que... Aí eu tô aqui, em Rio Claro, desde esse tempo, 5, 6 anos. Fomos para lá em Batuvi City, conhece? Eu vou falar Batuvi City? É aqui pertinho. Fui criado lá. Entende? Ia pra escola, acordava 3 horas da manhã, 3h30 da manhã com meu pai, pra gente fazer. Meu pai era oleiro, fazia tijolo. Ia com ele pra olaria, com 6, 7 anos. Meu pai ensinou a gente a fazer tijolo, né? 7 horas ia pra escola. Saía 11h30, meio-dia, né? Tomava um café, alguma coisa lá, ia dormir, ia para a olaria, lançar tijolo de novo. Parava às 5 horas da tarde. Não tinha televisão na época lá. Pô, você até é velho também. Não é que eu sou velho. É que aquele tempo era mais difícil, né? Aquele tempo era mais difícil as coisas, não era que nem agora. Em Batuvi só tinha uma casa que tinha televisão. E todos nós ia lá assistir Tarzan. Ai, caramba. Eu nem lembro de quem que era a casa, mas em Batuvi só uma casa tinha televisão. E eu me lembro que nós ia lá assistir Tarzan. Passava domingo. Ai, meu Deus do céu. Tempo que não volta mais, né, gente? Fico pensando assim às vezes, sabe? Tempo que não volta mais. E eu fui criado lá, em Batuvi City. Viemos para Rio Claro.
Fui trabalhar num posto de gasolina, né? Nesse posto de gasolina foi meu primeiro emprego como jovem aprendiz. É por isso que hoje eu sou aposentado, porque eu sofri um acidente de trabalho. Então, como eu tinha começado como jovem aprendiz, aí o tempo de carteira deu certinho. Tempo de contribuição com o INSS. Você é tão novo, se eu só soubesse que eu já trabalhei na minha vida, né? Se não ficava aí. Tem gente que fala, eu também queria aposentar cedo. Trabalha que se aposenta. A gente já até falou que queria colocar uns parafusos na perna. Coloca. Você tem tempo de registro de INSS? Ah, não tem, então não tem como. Sabe? Então assim, Deus, ele quer, a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer, saber quem que é você. Quem que é você na fila do pão? Entende? Depois você buscar as coisas. Não ficar acomodado achando que vai cair do céu. Não cai do céu, só chuva cai do céu. E o Satanás, quando ele queria tomar o lugar de Deus, lá que Deus empurrou lá em cima, lá mais um terço dos anjos que caiu de lá. Entendeu? Então Deus, ele te deu talentos. O que você está fazendo com os talentos que são os dons? Entende? Mas faz o que Deus mandou você fazer, não o que as pessoas querem que você faça. Porque eu vou te falar um negócio, eu demorei para aprender, mas eu faço o que Deus mandou fazer. Tem sido fácil? Não. As pessoas humilham. Quem não sabe do seu chamado te humilha. O que você está fazendo aqui? Não é isso aqui. Aí, tá desgraçado na vida por causa disso. Você entendeu? Tudo isso a gente ouve. Deve ter aprontado muito, por isso que está aqui e tal. Porque se você pegar a situação que eu enfrento, que graças a Deus, eu tô num lugar que não era para mim estar, que não é o meu habitat natural, mas Deus me colocou lá. Você entende por quê? Eu já falei, eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Nunca bebi, nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, nunca na minha vida. Mas eu tô no lugar para isso, e tô lá por causa dos meninos que tá lá. Entende? Porque Deus falou, eu vou te colocar em lugares que ninguém vai. Você vai em lugares que ninguém quer ir, e eu tô lá. Entende? Eu tô lá. O que foi feito? Eu podia falar, não, peraí, eu sou conhecido, que nem já falaram pra mim, você não é radialista, você não foi radialista, você não é assim, todo mundo te conhece, você não tem esse, não tem aquele, não tem aquele outro, você não é amigo do prefeito. Esse dia que eu postei uma foto com o prefeito, que o ex-prefeito, o do Altimário, né? Você não é amigo de todo mundo, não tá chupou laranja com o Luxemburgo, né? Não deixa pôr laranja com o Luxemburgo, não é amigo de todo mundo, é amigo desse, é amigo daquele, é amigo daquele lá também, sai fora. Então, por que você está lá? Estou lá porque Deus me colocou lá. E às vezes as pessoas humilham a gente, sabia? Não tô nem não. Tô nem não. Porque eu sei que daqui a pouco, quando ele voltar e me chamar, eu vou estar com ele. Lá nas ruas de ouro. Entendeu? As ruas de ouro, onde não há choro, não há lágrima. Vou estar lá com ele, olhando para ele assim, falando, nossa, que legal. Então, o que Deus mandou você fazer, faz. Independentemente, gente, do que seja. Vou te falar um negócio para você que pensa que tem um chamado, que sabe que tem um chamado. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, sobre o seu chamado, lê o comecinho de Oséias. Lê o comecinho de Daniel, Oséias, né? É Daniel primeiro, depois Oséias. Depois, se você não aprender nada nesse começo aí, os primeiros 5 capítulos, se você não aprender nada nisso, aí você pega e lê Ezequiel. Não, primeiro vem Jeremias.
Pega e lê Jeremias, o comecinho ali, os primeiros 5 capítulos. Lê Jeremias. Se não aprendeu nada, então você pega e vai para Oséias. Desculpa, vai para Ezequiel. Lê os primeiros 5 capítulos. Aí você não aprendeu nada, aí você volta em Isaías, capítulos no começo ali. Você volta lá em Isaías. Você vai ver o que é chamado, para que é o chamado e qual atitude você deve tomar no chamado. Tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. Para de ficar achando que vai ser tudo cor-de-rosa, porque não vai ser não. Nem azul. E quando ele criou você lá atrás, quando ele criou, né, que a sua mãe viu, né, que estava gerando uma vida e essa vida era você, Deus sabia o que você podia suportar, o que você não podia. O que você não podia, ele tirou. O que você não podia suportar, ele tirou tudo. Entende? O que você não podia suportar, ele foi tirando, assim, ó. Você nem percebeu, mas ele foi tirando. Ele foi deixando só o que você pode suportar, o que você pode fazer. Agora você vai ficar aí caçando pipa aí, olhando pro céu, o céu tá nublado, o horizonte tá lá longe, casinha no pé da serra, você vai ficar aí dormindo, hein? Quando eu falo dormindo, não é dormindo na sua cama. Mas eu estou falando, você não vai tomar atitude nenhuma. Você não vai tomar atitude nenhuma, vai ficar aí. Achando que é assim mesmo. Tá na hora de você se levantar e aceitar o que Deus mandou você fazer. Entendeu? Aceitar o que Deus mandou você fazer. Independente do que seja. Aceita. Vai doer? Vai. Mas aceita. Vai ser difícil? Não vai ser difícil. Não vai ser. Se você fizer o que ele mandou, não vai ser. Tá bom? Que você tenha uma excelente semana. Ó, uma excelente semana. Desculpa aí, tô quase 1 hora falando aqui, né? Que Deus te dê uma semana cheia de bênçãos, né, e respostas de Deus para sua vida. Que você vença todas as dificuldades, né? Que todas as dificuldades que porventura vier sobre você, que você vença elas, viu? Que você entenda uma coisa: obedecer é bem melhor. Obedecer é bem melhor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Boa semana para você, na graça e na paz do Senhor, e que você entenda isso. 14 dias do mês de julho, e você aí não tomou atitude nenhuma, achando que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo não. Não é assim mesmo não. Tá bom? Não é assim mesmo. E o tempo que você estiver obedecendo a Deus, Ele vai te dar livramentos, vai te poupar. Pensa numa coisa que eu vou te dizer agora: a sua vida não se resume no que as pessoas acham ou no que as pessoas pensam. A sua vida se resume no que Deus tem para você. E às vezes as pessoas não vão concordar. Quando Deus faz as coisas pra gente, as pessoas não entendem.
Deus te abençoe, te guarde, restaure a sua fé, a sua esperança, a sua alegria. Que você entenda que você nunca vai estar sozinho. Tá bom? Fica com Jesus aí, gente. Fica com Jesus aí. Quero só agradecer aqui as pessoas, né? Icar Passageiros, né? Agora tá com o telefone. Você pode chamar lá, ó, Icar Passageiros, tá? Você pode chamar no WhatsApp aí, ó. Você pode chamar no WhatsApp, 981323248. Pode chamar no pessoal no WhatsApp, tá bom? Pode adicionar aí, Icar Passageiros, ou abaixar no Play Store e também no App Store. Clínica Terapêutica Transcender, né? Tá lá o Rogério, a Dona Thaís, tá lá o Arius, tá lá o Fábio, o Veronese, tá lá o Vitor, tá lá a Laura, tá bom? Também o tratamento que você precisa, a clínica oferece para você. Familiar, viu? Bem familiar, não tem o que a gente tem para você lá é o melhor, tá bom? Nós cuidamos bem de você e do seu ente querido também, tá? Deixa eu falar aqui também para você da LB Studio de Pilates, né? LB Studio Pilates, na Rua 10, 977, telefone 99737-3053. Marque a sua aula experimental. Também ponto do assado na Rua 6, entre avenidas M47 e M49. Tá lá o Thiago, né? Pra você fazer a sua encomenda, 97146-6948. Fala aqui também da Queiroz Veículos, o veículo que você precisa, que você quer, você vai encontrar lá. Queiroz Veículos, fica na Rua 5, esquina com a Avenida 24, lá na Vila Operária. Tá bom? Fica com Jesus aí, Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Tchau.